nas competições que disputaram. Na última segunda-feira fizemos a retrô do Paranaense e hoje temos a retrospectiva da Copa do Brasil. Vamos começar com o Furacão, com Vincenzo Dalicani. Perdão. Vamos lá, TT, o Atlético que foi até as quartas de final nessa Copa do Brasil de 2023. Furacão que passou por duas fases nos pênaltis, mas começou muito mal essa Copa do Brasil, né? Perdeu para o CRB por 1-0. A gente tem até as imagens aí no nosso YouTube, para quem nos acompanha pelo YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Sai perdendo, tem um gol marcado, é verdade, anulado depois pela análise do árbitro de vídeo por impedimento. E aí, no segundo tempo, o CRB abre o placar. A bola cruzada dentro da grande área, completa na segunda trave, o atacante do CRB faz o gol, que leva o CRB com vantagem para o jogo da volta na Arena da Baixada. E o Furacão, e aí num jogo da volta, o Atlético consegue virar essa partida depois de muita emoção. A gente tem agora as imagens do jogo da volta, o CRB sai na frente com a bola lançada em um jogo de muitos problemas para a defesa e para a transição defensiva do Atlético. O CRB faz o segundo gol, chega a abrir 2-0 no placar, o que selaria a vaga, mas o Atlético acaba marcando um gol impedido, um gol anulado por impedimento, depois pressiona muito o time do CRB, e aí chega aos gols com Alex Santana duas vezes. O Alex Santana marca esse um belo cruzamento do Fernandinho para o Madison, o Alex Santana faz o gol, e depois, na segunda tentativa de cabeça, o Alex Santana empata a partida no agregado, e aí o Bento vai muito bem nas cobranças de pênalti, pega os dois primeiros pênaltis do CRB, e o Bento, primeira vez numa disputa de pênaltis, pela primeira vez faz uma defesa de pênalti em disputas de pênalti, ele defende a cobrança, o árbitro manda voltar o Bento ter adiantado em cima, não ter ficado em cima da linha. Depois, na volta, na segunda cobrança, o Bento faz a defesa e o Furacão vence nos pênaltis numa sequência muito grande. Era a nona partida seguida, nona decisão por pênalti seguida, que o Atlético saía vencedor. Então, muito bem nesse jogo contra o Cuiabá, o Bento, na primeira vez em que foi testado nas disputas de pênalti pelo Atlético, pega duas cobranças, a primeira ele estava adiantado, o árbitro mandou voltar, na segunda ele faz a defesa novamente e garante o Atlético, que vai receber o Botafogo e na Arena da Baixada faz o seu melhor jogo da temporada, segundo muitos torcedores e na minha opinião também, melhor jogo da temporada do Atlético. Começa muito bem, começa atacando demais o Botafogo e pressionando o time do Botafogo, que era líder do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, toma o gol do Tiquinho Soares na bola parada, depois a batida do Luiz Henrique desvia na marcação e engana o goleiro Bento, que não tem muito o que fazer, e aí consegue empatar o jogo ainda no começo do segundo tempo. A cobrança do Vitor Bueno de escanteio sobra no Vitor Roque, mais um dos 21 gols dele na temporada pelo Atlético. Vitor Roque inicia essa recuperação do Furacão, que tem no Vitor Bueno um golaço de perna esquerda, um míssil, a bola entra sem chance de defesa para o Lucas Perry, e aí depois o Atlético vai empatar com o Fernandinho de cabeça. O Vitor Roque acaba perdendo esse gol, é verdade, mas o Fernandinho de cabeça, depois de mais uma assistência do Vitor Bueno, então o Vitor Bueno bate o escanteio pro gol do Vitor Roque, primeiro gol do Atlético, faz um golaço no segundo gol do Atlético e bate a falta, o que coloca na cabeça do Fernandinho para marcar o gol que vira a partida por 3-2 no Atlético. Um resultado muito importante, porque na volta, Tiquinho Soares abre o placar, e o Atlético pouco consegue fazer na partida, mas aí aparece o Bento novamente. Segunda disputa de pênaltis da carreira do Bento, o Bento pega a batida do Tiquinho Soares, uma defesa muito importante, uma defesa muito difícil, faz a defesa e o Alex Santana coloca o Atlético na batida do último pênalti. O Alex Santana coloca o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. E aí, no primeiro jogo lá no Maracanã contra o Flamengo, o Atlético chega a abrir o placar com o Canóbio, depois de uma roubada de bola, o Vitor Roque dá assistência e o Canóbio faz o gol do Furacão na primeira partida. Depois o Atlético vai tomar o empate com uma cobrança de pênalti num erro crasso do Madison, um erro bobo até na defesa do Atlético. O Madison erra, comete o pênalti e o Pedro bate o pênalti para fazer 1-0 para o Flamengo. Depois o Bruno Henrique faz o segundo gol do Flamengo lá no Maracanã para sair com o Flamengo em 2-1 no placar. E aí o Furacão, no jogo da volta, faz o jogo que um dos jogos mais finalizou nessa temporada de 2023.
Foram 28 finalizações do Atlético naquela partida. Um jogo com muitas finalizações, o Atlético cria chances não tão claras, é verdade, conta com uma partida insegura do goleiro Matheus Cunha naquela partida. Mesmo assim, o Atlético não consegue abrir o placar, e com o gol contra do Eric e depois com o gol do Gabriel Barbosa no finalzinho do jogo, aquele jogo que o teto da Arena da Baixada esteve aberto para o Atlético fazer a festa da sua torcida, e choveu bastante naquele dia, então até essa chuva acabou desconcentrando em determinado momento os jogadores naquele momento. O jogo fica morno depois do 1-0 do Flamengo, e no segundo tempo o Atlético, que pressionava, deixa de pressionar também, e aí no final da partida o Gabriel Barbosa faz o segundo gol do Flamengo, que sela a classificação. Eu separei duas falas do técnico Paulo Turra depois daquela vitória do Atlético contra o Botafogo nos pênaltis, e aí o Paulo Turra comenta duas coisas. Uma, pra gente lembrar o que era a expectativa do Atlético na temporada de 2023. Vamos ouvir aí o treinador Paulo Turra. Nós temos história na Copa do Brasil. Nós temos história por ser um time copeiro, não é recente agora. O ano passado nós chegamos nas quartas de final da Copa do Brasil, nós chegamos na final da Libertadores, que são mata-matas, e nós chegamos no Brasileiro. E esse ano não vai ser diferente. Aí o Paulo Turra, então, esse ano não vai ser diferente. O fato é que o Atlético chega nas quartas de final da Copa do Brasil e é eliminado. O Atlético é eliminado ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e não chega no Campeonato Brasileiro, fica apenas na oitava colocação. Então as expectativas do Atlético era de repetir pelo menos o que foi feito em 2022. Talvez não chegar à final da Copa Libertadores, mas pelo menos brigar. E o Atlético em 2023 não conseguiu esse feito. E aí o Paulo Turra, também nessa entrevista, pede crédito à torcida. Ele pede respaldo, queria um pouquinho de crédito pela boa campanha que vinha fazendo na temporada, pelo menos uma visão resultadista do futebol. E o Paulo Turra pede esse crédito e comenta o fato da torcida chamá-lo de estagiário, fato que voltou a acontecer também com Wesley Carvalho. Depois, o Paulo Turra comentou esse fato. Vamos ouvir o treinador. E pode ter certeza de uma coisa, o que nós estamos fazendo até o momento no Atlético é um trabalho muito bom. Muito bom, mas por eu ser jovem, como muitos brincam ou falam, inclusive estagiário, sabe? Eu sou profissional de futebol, eu vivo do futebol, eu estou do futebol desde os 16 anos, eu estou com 49 anos, então assim, não sou perfeito, erro como todo mundo erra. Mas nesse momento eu acredito que aqui no Atlético eu estou acertando mais do que eu estou errando. Aí o Paulo Turra, então, ele comenta como o Wesley Carvalho fez na última partida. O Wesley Carvalho avaliou e falou que o Atlético acertou mais do que errou na temporada de 2023. Paulo Turra, lá atrás, também falava isso, também falava que o Atlético vinha acertando mais do que errando na temporada. Eu ouvi a coletiva, reassisti a coletiva de imprensa do técnico Wesley Carvalho depois da eliminação contra o Flamengo, e o Wesley Carvalho também naquela partida projetava não ficar tanto tempo no comando do clube. Aquele jogo do Atlético, aquela eliminação do Atlético, colocava dúvida sobre se o Atlético procuraria ou não treinadores para a temporada. O Atlético procurou. O Alexandre Matos, em entrevista, citou o interesse no Fernando Gago e no Gabriel Milito, treinadores estrangeiros, treinadores argentinos que não chegaram ao Atlético por questão salarial, pelo teto do clube e também, claro, pela quantidade de auxiliares que queriam trazer. Então, depois dessa eliminação, o Wesley Carvalho projetava só ser interino do clube. Era interino, era auxiliar fixo e disse que se não fosse ficar, não teria problema, só retornaria à sua função como auxiliar fixo. Mesma coisa que falou agora no final da temporada do Atlético, que deve retornar a ser o auxiliar fixo da comissão técnica do clube. Então, esse é o balanço da Copa do Brasil, de um Atlético que tinha muitas expectativas, é eliminado num jogo em que poderia ter um destino melhor, se tivesse conseguido ser mais eficaz nas finalizações, um cenário também vivido na Copa Libertadores da América, que a gente vai também trazer a retrospectiva logo mais aqui no Bate Pronto. Mesmo assim, o Atlético que tinha muitas expectativas, que poderia ter tido melhor sorte, e que com os dois treinadores, Paulo Turra e Wesley Carvalho, encarou a desconfiança da torcida, os gritos de estagiário na Arena da Baixada. Esse é um balanço até que pode servir para toda a temporada do Atlético, né? Tá aí, Vincenzo Dalicani trazendo a passagem do Furacão na Copa do Brasil. Agora eu chamo o Rogério Scarione para trazer pra gente um panorama da passagem do Coritiba na Copa do Brasil. Rogério.
Entendeu? O Coritiba que na temporada 2023 não teve um grande ano falando em Copa do Brasil, assim como foi no Campeonato Paranaense e também na Série A do Brasileirão. O Coritiba que começou a sua trajetória na competição jogando lá no Acre, primeira vez que o clube joga em terras acreanas, né? E não teve muita dificuldade para passar sobre o Maitá, uma equipe que disputava a Série D deste ano, mas que realmente tecnicamente deixava muito a desejar. O Coritiba que logo aos 10 minutos de jogo da primeira etapa teve um pênalti ao seu favor, convertido pelo Aleph Manga, o Coxa que naquele momento era treinado pelo Antônio Oliveira, ele que naquela partida decidiu testar uma formação um pouco diferente, um Coritiba que naquele jogo atuou com 4 atacantes, jogou com Aleph Manga, Caio César, Robson e Rodrigo Pinho. É um time um pouco diferente daquilo que se imaginava para os padrões do Antônio Oliveira. Ele que veio com uma proposta de atuar com 3 médios, naquela partida teve um time mais ofensivo, jogou com 4 atacantes. E aí na sequência o Coritiba teve amplo domínio das ações da partida, acabou aplicando uma vitória por 3-0, com gols também do Robson e do Caio César, como o ouvinte que está também nos assistindo pelo YouTube da Jovem Pan Grupo RIC está vendo nas imagens. O Coritiba conseguiu esse 3-0 fora de casa. Na fase seguinte, o Coritiba recebeu o Criciúma dentro do Couto Pereira, em partida única, uma partida que existia ali uma certa expectativa da torcida, porque o Coxa não vinha num bom momento no Campeonato Paranaense, então poderia ser a redenção. O Coxa que enfrentava um adversário com investimento menor, partida única, tendo sua torcida a seu favor, tinha tudo para realmente vencer a partida e fazer as pazes com o torcedor coxa branca. Mas não foi isso que a gente viu no Couto Pereira, pelo contrário, a gente viu um Coritiba com muitas dificuldades, um Coritiba já mostrando ao seu torcedor o que seria a sequência do ano de 2023. Logo no início da partida, após uma falha bizonha do Bruno Viana, o Marquinhos Gabriel acabou aproveitando e abrindo o placar para o Criciúma. E o Coxa teve muitas dificuldades durante a partida de conseguir buscar o gol de empate. Esse gol que só saiu aos 41 minutos da segunda etapa, quando numa jogada individual do Aleph Manga, ele acaba cruzando e encontrando... Quando numa jogada individual do William Potker, ele que acaba achando o Aleph Manga dentro da área, cruza, e o Manga acerta um chute de primeira, um belíssimo chute, diga-se por passagem, fez um bonito gol para empatar a partida e levar para os pênaltis. Nos pênaltis, o Coritiba conseguiu vencer e passar de fase. Foi uma disputa bastante acirrada, isso porque todos os primeiros batedores, os primeiros 5 cobradores de pênalti das duas equipes acabaram acertando o gol. E foi só na 6ª cobrança do Criciúma que o goleiro Gabriel conseguiu defender, e aí o Coritiba teve a possibilidade de avançar. O Regis bateu, converteu e o Coritiba passou de fase. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Coritiba pegou um adversário um pouco mais difícil. Pegou o Sport, que era treinado naquela época pelo Wenderson Moreira. O Sport que era um clube bastante badalado no início da competição. Tinha, por exemplo, o ataque mais positivo do mundo, superando inclusive o Manchester City de Pep Guardiola. E realmente, o Sport veio buscando propor o jogo aqui no Couto Pereira, né? E existia também aquela expectativa, porque o Coritiba ele havia sido eliminado cerca de 29 dias antes no Campeonato Paranaense pelo Cascavel e teve um longo período de treinamentos. E a promessa era de que o Antônio Oliveira conseguiria acertar a equipe nesse intervalo de tempo, né? Fazendo uma nova pré-temporada. E nesse período, o Antônio Oliveira, as informações que nós tínhamos, e vinham todas, né, da própria assessoria do clube, já que o Coritiba foi fazer essa intertemporada no estado de São Paulo, fez amistosos contra o próprio São Paulo Futebol Clube, fez também um jogo-treino contra o Corinthians, e falava-se muito que o Coritiba estava evoluindo, que era nítida a evolução, o crescimento
desse time do Antônio Oliveira, que vários jogadores, inclusive, iriam surpreender o torcedor nesse reencontro com o time, né? Que seria exatamente nessa partida contra o Sport Recife. Só que o que a gente viu foi algo um pouco diferente, né? Um Coritiba que começou a partida falhando, tanto é que após uma falha do sistema defensivo, o Kusevich acaba dando um bote errado, o Sport numa jogada de velocidade, de transição rápida, como era muito a característica desse time, principalmente no primeiro semestre do ano, numa jogada pelo lado esquerdo com o Luciano Juba, que era o principal jogador da equipe naquele momento, acaba encontrando o Wagner Love. Ele que, apesar de experiente, não desaprendeu a fazer gols e acabou abrindo o placar no Couto Pereira. E nós víamos um Coritiba um pouco nervoso e até certo ponto desorganizado dentro de campo. Só que, para talvez até sorte do Antônio Oliveira e do Coritiba, o Aleph Manga naquele dia estava numa noite iluminada. Ele que marcou 3 gols, entre eles 2 golaços. O primeiro gol do Aleph Manga foi realmente muito bonito. Ele acertou um chute sem pulo dentro da área, numa bola que acabou sobrando para ele e sem a mínima chance para o goleiro Renan do Sport. E aí o Coritiba conseguiu buscar algumas jogadas de gol. O Manga, como já disse, marcou 3 gols naquela oportunidade, só que a defesa do Coritiba também não contribuiu. O Coritiba também tomou 3 gols e a partida de ida ficou empatada em 3-3 para ser decidida lá na Ilha do Retiro. Na partida de volta, o Coritiba já estava sob um novo comando. Antônio Carlos Zago havia assumido o comando técnico da equipe, inclusive foi a estreia do Zago à beira do gramado. O Antônio Oliveira caiu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, após um 3-0 no Maracanã para o Flamengo. Na partida seguinte, quem comandou o time foi o auxiliar do Zago, numa derrota também por 3-0, agora no Couto Pereira, contra o Fortaleza, que o Coxa foi comandado pelo Leonardo Galbis. E aí, a primeira partida, a estreia oficial do Antônio Carlos Zago foi contra o Sport na Ilha do Retiro, jogo que valia a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Zago tinha acabado de chegar, mexeu no esquema tático do Coritiba, inclusive naquela partida foi a primeira que ele acabou improvisando o Vitor Luiz como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e aí foi um Coritiba que não se encontrou dentro de campo. O resultado previsível, né? Um Coritiba que não conseguia fazer boas atuações, acabou sendo derrotado por 2-0 para o Sport lá na ilha e foi eliminado da Copa do Brasil 2023. TT? Tá aí Rogério Scarione trazendo o panorama do Verdão na Copa do Brasil. Agora Dudu Oliveira chega trazendo pra gente a retrospectiva dos outros paranaenses na competição. Boa tarde, TT Mota. É isso, os paranaenses fora Atlético e Coritiba não tiveram tanto destaque, né? A não ser o Maringá, também tivemos o Londrina e o Operário na competição. Vamos começar com o Londrina, que foi surpreendido pelo Nova Mutum do Mato Grosso, perdeu por 4-2 com o hat-trick do Lohan, que depois acabou se tornando artilheiro da Copa do Brasil. Então o Tubarão eliminado na primeira fase para o time do Mato Grosso. Depois tivemos o duelo entre operários, o Operário de Mato Grosso do Sul contra o nosso Operário aqui de Ponta Grossa. Também o Operário Paranaense acabou sendo eliminado pelo placar de 1-0. E a grande surpresa dessa Copa do Brasil foi o Maringá. O Maringá fez o primeiro gol com o Serginho na primeira fase, depois o Sampaio Corrêa empatou e o Vilar, zagueiro que depois veio jogar no Coritiba, fez o gol aos 54 do segundo tempo e classificou o Maringá para a segunda fase da Copa do Brasil. Na segunda fase, o Maringá venceu sem sustos o Marcílio Dias de Santa Catarina, placar de 2-0, que também classificou o Maringá para a terceira fase, e aí enfrentou o adversário sem dúvida o mais forte de todos, deu azar no sorteio e pegou o Flamengo. Mas mesmo assim, jogando no Willie Davis lotado, o Maringá surpreendeu o Flamengo e venceu pelo placar de 2-0 com uma grande atuação de toda a equipe, uma mobilização da cidade inteira, vitória por 2-0. E a ideia no jogo da volta era tentar segurar o Flamengo de todas as maneiras possíveis, mas acabou que não deu certo, o Flamengo sobrou e acabou fazendo 8-2 no Maringá, mas tirando o Atlético e Coritiba, foi a melhor campanha de um paranaense na Copa do Brasil
de 2023. Os artilheiros da Copa do Brasil terminaram com 5 gols. Tiquinho Soares, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, Aleph Manga, do Coritiba e o Lohan, do Nova Mutum, que fez 3 gols na primeira fase e 2 na segunda, mas não conseguiu evitar a eliminação do Nova Mutum. Então tivemos 4 artilheiros na Copa do Brasil e tivemos o título inédito do São Paulo, vitória por 1-0 contra o Flamengo no Maracanã, e depois foi só segurar o empate de 1-1 que consagrou o São Paulo como seu primeiro título da Copa do Brasil.